Juros e PIB estão na mesma direção, caindo. O resultado do PIB brasileiro causou polêmica. Em 2008, o Brasil cresceu 5,1%, mas no quarto trimestre teve queda de 3,6% em relação ao terceiro trimestre. A tese da marolinha de Lula foi trucidada pela oposição e os meios de comunicação. Como resposta, o Copom mandou a taxa básica de juros para 11,25% ao ano. Porém, para todos os analistas econômicos, aqueles que nunca anteviram a crise, agora é tarde. Paulo, Folha de São Paulo estampou aí que o Brasil teve pior queda do PIB no quarto trimestre, comparado com todos os países do mundo. Mas o fato é que... Foi o segundo. O segundo, né? O segundo pior. O fato é que o Brasil Eu teve uma queda, mas ainda cresceu bem. Primeiro, talvez o Japão. Ainda cresceu muito, 5,1%. Teve uma queda, o governo levou um susto. Agora, você vai interpretar, você pega esse final de semana na mídia brasileira, você vai interpretar qual é o movimento que a mídia brasileira faz. A mídia brasileira quer dizer que a queda foi porque o governo está gastando em gastos correntes demais, está gastando com o pessoal. Não é, isso é uma mentira. A queda foi porque o Banco Central, o seu Meirelles, que foi endeusado por esses caras, errou na mão porque é controlado pelo sistema financeiro, porque não quis cortar o juro, porque é manipulado pelo sistema financeiro. Cada um ponto que ele tivesse cortado em dezembro, janeiro, fevereiro, ele teria economizado 12 bilhões. Você tinha botado aí em circulação 4%, tinha cortado 50 bilhões para o governo investir. E a economia estaria com outra disposição. Então o Banco Central errou, então, o Meirelles errou. Direto. E a imprensa, a imprensa brasileira é tão absurdamente neoliberal que ela, essa semana, está uma campanha, esse final de semana, todos querendo dizer que, pelo contrário, que está certo, que o Meirelles estava certo, que o problema é o miserável funcionário público. Rapaz, é uma coisa inacreditável. Dudu, e aí, é o miserável... Agora, o fato é que... É a contramão do mundo. Essa queda do PIB foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. A Dilma disse porque isso. Porque criou-se coragem agora de começar a baixar juros de uma forma mais forte. Na marra, né? Porque isso aí eu venho defendendo aqui. Na marra, porque senão não iam baixar, não. Mas quando se discutia talvez CPMF... talvez too late. Mas quando se mas de discutia qualquer maneira vão CPMF, baixar. eu já dizia, baixa o juro que compensa o CPMF. É verdade. Ok? O que você vai perder de CPMF, baixa o juro. Quer dizer, desde aquela época se vem defendendo que se deve estimular a economia. Agora, se foi o preço esse 3,6, agora é importante não esquecer que 5,1 foi um resultado dos melhores da história do Brasil. Recente, nos últimos 30 anos, foi um dos melhores anos que nós tivemos, apesar dos 3,6. Se não, teria sido melhor ainda. Tinha sido quase 8, mais de Quer 8. dizer, não era 8 não, porque 3% em relação ao trimestre passado. Mas ele dava uns Mas 7. é isso que eu estou dizendo para você. Então, é um 3,6 que não vai nos matar, levamos uma pancada, mas não vai nos derrubar. Mas espera aí, agora, a baixa dos juros, essa sim, vai nos ajudar pro resto da vida. É tarde baixar o juro agora? Eu acho que é tarde, eu também concordo com o Paulo. Isso teria que ter começado antes. Na realidade, tinha duas correntes do governo que já vinham se degladiando sobre isso e foi dada a opção a esse monetarismo aí, que protege o sistema bancário. Agora, eu quero novamente comentar uma coisa que eu sempre comento aqui. Tem outro problema ligado ao juro do Brasil, porque, claro, que quando você cobra isso aí é o juro que você paga nos títulos e dá essa economia direta no governo. Só essa economia direta já é importante, é dinheiro que você põe na economia. Mas isso é um efeito colateral, porque o efeito muito maior é o efeito geral que baixar o juro tem na economia, um efeito enorme global, porque o dinheiro vai ficar mais barato, as pessoas vão poder investir mais, o negócio vai compensar mais, ele é um dinamizador da economia. O problema é que ao lado de baixar essa taxa Selic aí, o governo tem que agir com muito mais energia no spread, porque o juro da empresa continua sendo 80, o juro que mesmo a empresa toma e continua 50%, 60%, 70% ao ano. Só lembrando que a Europa praticamente não tem mais nem o que baixar. Os bancos centrais europeus tá quase zero, tudo lá. Eu vi Daqui a pouco eles estão pagando por cada tomar dinheiro. Eu vi um estudo que só 45% da economia brasileira, essa baixa de juros tem impacto sobre ela. Porque o resto já é totalmente BNDES, etc, etc. Já tem então,
essa tentativa de reduzir o spread, que é uma tentativa que teria que forçar através dos bancos públicos, porque se o Banco Brasil e a Caixa começam a pressionar, ofertar dinheiro barato, ofertar dinheiro barato, rapaz, mas não nasceu um homem ainda para pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então vamos, é isso aí, porque isso aí puxaria o mercado. Que vai fragilizaria. Como fragilizaria? Mas, Paulo, agora vou só colocar uma questão para as pessoas que estão nos assistindo, que há uma importância, de qualquer modo, grande na Selic, porque a Selic ela é muito usada para as pessoas que decidem investir. Então, e é preciso que os empresários se arrisquem a investir. Quando baixa o juro, o cara fica mais animado a investir, que é isso que vai gerar emprego. Bom, que é o que mas juros de salário. empresário. Pois mas o empresário não paga Selic. Enquanto a Selic cai 11%, o juro da ponta caiu 3%. Mas o empresário, a Selic afeta o dinheiro do BNDES, que é o que o empresário pega. Né? Dudu, já que a gente está falando em alguém para baixar o juro nos bancos públicos, Serra e Dilma tem a mesma receita para sair da crise. José Serra e Dilma Rousseff têm a mesma receita para a crise econômica: diminuir a taxa de juros e aumentar os investimentos públicos. Os dois fizeram elogios ao Bolsa Família e falaram da importância do mercado interno. Porém, Dilma Rousseff lembrou do apagão da era FHC e, para não ficar para trás, José Serra criticou a lentidão do governo Lula para baixar os juros ante uma crise sem precedentes. Até 2010 será assim, entre tapas e beijos. Paulo, o Serra e a Dilma têm a mesma receita, mas a Dilma está começando a lembrar do passado do PSDB no governo do FHC. Eu sempre disse aqui, até muita gente me aborda, diz que eu sou exagerado, eu sempre disse que o Serra, apesar de eu achar que o problema do Serra é aquela coisa paulista dele, a pressão que ele sofre para privilegiar São Paulo, mas ele está à esquerda do Lula. E a Dilma também está à esquerda do Lula. O mais curioso é o seguinte, que o Serra vai disputar uma eleição com a candidata que está à esquerda do Lula, que vai ocupar o mesmo espaço político. Então, qual vai ser o discurso dele? Porque ele vai dar mais do mesmo, vai ser difícil. Né? Eu acho que vai ser mais do mesmo. Eu acho que, por isso que eu continuo defendendo que o Brasil precisa de uma terceira via, que possa trazer alguma proposta nova. Porque as propostas que estão aí é continuar isso aí, mantendo a banho-maria, andando devagarzinho. Jogo mais nada para a presidência do país. Aí é a diferença total. Tarcísio, nesse jogo aí, Dilma e Serra, mesma proposta? Você acha que vão mudar em algum... Mas a proposta, na realidade, é canônica. Eles estão falando o que o mundo inteiro está fazendo. Não estão falando novidade, não. Os dois lendo Maynard Keynes. Eles estão falando o canônico. E inclusive com essa outra coisa, todo mundo está aumentando as despesas do Estado. Todo mundo sabe que isso vai provocar um endividamento. Aí sim, mas é temporário. Isso é como a medicina. Depois você cuida do efeito colateral, que é um possível déficit. Uma das coisas melhor controladas no Brasil no momento é a questão da dívida. A dívida está completamente sob controle. Então está na hora que a gente pode até se endividar. O Estado tem que crescer. Olha, não é para criticar isso, tem que contratar funcionário. Porque agora, no momento de desemprego, o Estado vai botar funcionário na rua. Tem sentido algum isso? Até as próprias pessoas no FMI, conversando com o Paulo Nogueira Batista, perguntando, o Paulo Nogueira Batista é quem representa o Brasil hoje no FMI, por que o Brasil não deixava de fazer a poupança para pagar o imposto, como é que é? Para pagar o juros da dívida, ou seja, superávit primário, investia todo na economia. Ano passado foram 160 bilhões. Superávit primário. Porque está pagando os banqueiros. Pois é. Em dia. É a única rubrica do orçamento que é 100% cumprida. A única. Bom, a gente vai ao intervalo. Não tem contingência. Não tem nada. Nem restos a pagar. É tudo... Vamos ao intervalo com imagens do espetáculo do Cirque du Soleil, que vai vir para Fortaleza em junho. A venda de ingressos já começou para quem tem os cartões American Express e Bradesco Prime ou Private. Para entrar